Amados, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado conosco também. E esperamos que Ele, através do seu Espírito, possa trabalhar, possa mostrar aquilo que Ele quer para cada um de nós, para você que está nos acompanhando. Gostaria de abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, os versos 23 e 24, onde a palavra fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui a carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, fala da nossa justificação em Jesus Cristo pela fé. E aqui nesse trecho de Romanos 3, 23 e 24, nós temos duas notícias. Uma notícia ruim e uma notícia muito boa. A notícia ruim é que a raiz do pecado está em Adão. Primeiro, o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. Segundo, a morte entrou no mundo por causa do pecado como uma penalidade. E terceiro, a morte se propagou por todos os seres humanos, pois todos nasceram em Adão e estão em pecado. Romanos 5,12 também confirma essa questão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma questão sine qua non para nós continuarmos, para nós pensarmos numa vida cristã. Sem reconhecermos, sem o Espírito Santo nos revelar o quanto nós éramos pecadores, a nossa raiz, aquilo que nós éramos em Adão, não tem como o Espírito Santo trabalhar conosco no sentido de revelar a pessoa de Jesus Cristo. Ele precisa trazer esse entendimento, esse reconhecimento do nosso pecado, para que Ele venha e trate conosco. Mas a palavra de Deus e o Pai é tão maravilhoso que Ele não nos deixa perdido nessa questão. Ele, apesar de nós mesmos, Ele não nos abandona. E na segunda parte, no versículo 24, ele traz a boa notícia, ele traz aquilo que é o tema principal que Paulo trata aos Romanos, que sem sombra de dúvida é a boa nova do Pai revelada no seu Filho. O seu Filho Jesus é a justificação do pecador pela fé. É a boa nova que o Pai providenciou, pela qual o homem graciosamente pode ser salvo e reconciliado com Ele. Nós éramos separados de Deus pelo pecado em Adão, pela nossa herança em Adão, mas o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos incluiu, nos deu novamente essa condição de estarmos diante do Pai, porque assim o Pai o quis. E nós temos um monge alemão chamado Martinho Lutero, que talvez vocês conheçam. Ensinaram a ele que para ser salvo, Deus exigia dele uma vida reta. E assim ele cresceu odiando a Deus, porque primeiro exigia uma coisa que ele não podia dar. Depois, por entregá-lo ao fracasso, porque ele tentava fazer, mas ele não conseguia. Mas Lutero conheceu a carta aos Romanos e declarou: então compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia,
Ele nos justifica pela fé. Ele quem? Jesus Cristo. Providenciado pelo Pai. E aí eu me vejo muito também nessa questão, porque também fui oriundo de uma religião que me apresentava um Deus carrasco, um Deus que, se eu não fizesse, se eu não andasse na linha, se eu não fizesse a coisa certa, ele ia me castigar. Né? Então pode ser que seja também a sua experiência, mas saiba que um dia foi me apresentado o Evangelho de Cristo, foi me apresentado o Evangelho da graça, onde eu pude conhecer e me reconhecer pecador, e me reconhecer dependente dessa graça maravilhosa que Cristo já providenciou por nós. Martin Lloyd-Jones também, ele resume assim, com relação à fé. O homem que tem fé é o homem que não olha mais para si, não espera mais nada de si mesmo, não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser, ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa, e nela descansa. Porque aprove o Pai providenciar em Cristo Jesus esta libertação, essa salvação, essa justificação. E é importante nós vermos essa questão da justificação, porque nós vemos muitos, principalmente pessoas que começam a conhecer o Evangelho, elas querem ser santificadas antes de ser justificadas. Nós temos que ter isso bem claro, que é impossível uma pessoa ser santificada sem antes nascer de novo, sem ser justificado pelo Espírito. E 2 Coríntios 5:21 nos confirma também que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existia um pecador, existia um pecado, e o Pai, ele é justo, ele tem uma justiça, ele é amor, mas ele é justo. E essa justiça precisava ser cumprida para que nós tivéssemos novamente acesso a esse convívio com o Pai. Fomos justificados por graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Graça é favor aos que a não merecem. Redenção é comprar de volta ou pagar o resgate para libertar da escravidão. Cristo pagou a dívida, não para Satanás, porque nós não devíamos nada para Satanás, ou a qualquer criatura desse mundo. Ele pagou a dívida para a justiça com Deus. Ele cumpriu a justiça, porque nós não tínhamos condição de cumprir essa justiça. Então Deus fez com que o Filho viesse cumprir e pagasse essa dívida. Existe a ira de Deus porque Ele é justo. Ele ordenou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, terá a consequência da morte. Ali Adão e Eva tinham o livre-arbítrio para escolher obedecer ou não. Como não obedeceram, houve a separação. Mas Deus, que é o Pai gracioso, amoroso, providenciou nossa redenção em Cristo Jesus. A redenção é uma palavra que nos leva de volta ao Israel do Antigo Testamento. Naquela sociedade agrícola não era preciso muito para contrair uma dívida, mas uma vida inteira, muitas vezes, para sair dela.
Por isso, a lei de Deus previa um parente, um redentor, que comprasse sua dívida, sua escravidão, de modo que pudesse viver em liberdade outra vez. Se você quiser conferir isso, está lá em Levítico, capítulo 25. Explica direitinho como é que funcionava a sociedade na época. E muitas pessoas ficavam escravas e não tinha quem a redimisse. Deus, em sua infinita misericórdia, puniu o pecado em seu Filho amado Jesus Cristo, com a morte vergonhosa e amarga na cruz. Como o pagamento de um resgate, a justiça de Cristo é aceita como satisfação pela dívida do pecador, absolvendo de toda a culpa como propiciação. Sua justiça cobre nosso pecado e nos livra da ira de Deus e de seu juízo. Isso foi feito há mais de 2000 anos atrás. E pela fé, nós cremos. Nós estávamos incluídos nessa obra completa de justificação, de libertação da garra do pecado. Propiciação é um sacrifício ou oferta a uma divindade que lhe aplaca a cólera. Charles Spurgeon diz: eu sou um devedor da graça de Deus e de sua misericórdia indulgente, mas não sou devedor de sua justiça, porque ele nunca me acusará de um débito que já foi pago. Cristo disse: está consumado. Cristo satisfez a justiça divina até o fim. Aleluia por isso. Amados, essa palavra possa nos trazer descanso naquilo que Cristo já fez por nós. Creia que você estava separado de Deus, mas que o Pai, através do seu amor, nos entregou de presente a Jesus Cristo para nos dar uma nova vida. Que o Senhor seja abençoado na sua vida também. Amém.